Olá pessoal, eu sou o pastor Luciano Martiliano e eu quero compartilhar com você uma ideia bíblica baseada no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a seguir. E o tema dessa reflexão é: desça do seu jumento. A gente vai entender durante essa reflexão porque nós devemos descer do nosso jumento. O texto bíblico de Lucas, capítulo 10, versículo 25, começa dizendo que eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que eu farei para poder herdar a vida eterna? Naquela época, o Sinédrio era o principal representante do povo do ponto de vista jurídico, era um fórum daquela época, era composto por 72 homens, entre saduceus e fariseus, tendo os saduceus como sua maioria, porque era a parte mais aristocrata da religião daquela época. É como se fosse um fórum meio político-religioso daqueles dias. E um doutor da lei, e esse doutor da lei provavelmente mandado pelo Sinédrio para tentar pegar Jesus em alguma contradição. Eles fizeram isso diversas vezes, porque naqueles dias, assim como nossos dias também, havia partidos políticos. É como se houvesse naqueles dias direita e esquerda, conservadores e liberais. Os conservadores tinham um partido que era representado por um rabino e pelas suas ideias, que era Shammai, e tinha os liberais, que era representado por Hillel. E Hillel tinha ideias mais liberais a respeito da Torá, enquanto Shammai tinha ideias mais conservadoras. Provavelmente esse doutor da lei, ele vai até Jesus para pegar Jesus em algum tipo de contradição. E o texto bíblico deixa bem claro que ele vem até Jesus para tentá-lo. E essa pergunta que ele faz a Jesus é uma pergunta simples, que era simples assim, dentro do campo de debate daquela época, os rabinos debatiam muito sobre vida eterna. E eles queriam que Jesus desse ou falasse alguma opinião que fosse contraditória, e a partir daquilo eles julgassem Jesus. E aí a resposta de Jesus que é interessante. No versículo de número 26, ele pergunta para ele assim: como que está escrito, como você lê? Quando a gente ouve ler essa linha, como vocês leem, como você lê o texto, aparentemente parece uma pergunta simples de Jesus, mas não é simples. Jesus entende que o doutor da lei sabe muito bem o que ele está perguntando: como lês? Porque naquela época, fazer esse tipo de pergunta só se fazia para um outro rabino. Como você lê as Escrituras? Isso significa qual é o espírito que você lê. Você lê com a lente de quem? Você lê através de que tipo de interpretação é sua? Como você lê? Da onde você parte? Jesus está perguntando como você lê. Aqui a gente aprende uma grande lição. Como nós lemos as Escrituras? Qual é o espírito que nos leva a ler as Escrituras? A gente pode ler as Escrituras com o espírito do anticristo, ou a gente pode ler as Escrituras com o espírito de Cristo. Quando a gente lê as Escrituras com o espírito do anticristo, nós vamos toda a vida corrermos da cruz, porque a gente quer salvar a si mesmo e salvar a Jesus. Quando a gente entende que nós devemos viver pelo Espírito de Cristo, nós vamos ir para a cruz e sermos crucificados e assumir o nosso lugar de Cristo nesse mundo perdido. Então, como nós estamos lendo a Escritura? Qual é o Espírito que orienta a nossa vida? Porque só existe esses dois Espíritos, o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo. Quando Jesus pergunta para ele como ele lê, ele responde. E ele responde citando textos de Deuteronômio, de Levíticos e textos de Êxodo, falando sobre o amor a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí no versículo de número 28, Jesus então responde a fala do doutor da lei, dizendo: faze isso e viverás. Essa expressão, quando a gente lê aqui também no texto bíblico, passa despercebida e parece que Jesus está falando de maneira simples. Não, essa expressão ele tira lá do livro de Levítico. E no hebraico, essa expressão faze isso e viverás significava deixar de ser morto. Por que você está vivendo uma vida morna ou uma vida
morta? Por que você está vivendo nesse lugar de caos, de destruição, esse lugar de morte? Isso tira o fôlego do doutor da lei. Tanto que tira o fôlego do doutor da lei, que a resposta dele, do versículo seguinte, versículo 29, o texto diz, querendo se justificar. Porque ele foi impactado com a fala de Jesus. Por que você então está vivendo uma vida morta? Você conhece tudo da lei, Jesus? Qual é o espírito que você lê as Escrituras e qual é o estilo de vida que tem orientado a sua vida? Ele fica totalmente constrangido e envergonhado, ele tenta se justificar. E todas as vezes que Deus nos constrange com alguma coisa, a gente vai ter duas reações. Você pode se arrepender e abandonar a prática e buscar em Deus misericórdia, ou você pode tentar se justificar. Você pode tentar transferir para alguém, culpar alguém porque você é assim ou porque você não é assim. Mas ele escolhe o caminho da perdição. Ele tenta se justificar. E tentando se justificar, ele faz uma pergunta para Jesus que ele nunca deveria ter feito. Uma pergunta que eu e você nunca devemos fazer a Cristo. E a pergunta dele foi, quem é o meu próximo? E aqui ele faz a pior pergunta que ele não deveria ter feito na vida dele. Quem é o meu próximo? A gente não pode perguntar quem é o meu próximo. Meu próximo é qualquer pessoa que entrar no meu caminho, qualquer pessoa que trouxer para mim um problema, eu fui designado por Deus para poder resolver o problema dela. Por isso que o meu próximo é aquele que me pertence, porque eu entendo que eu vim do mesmo lugar que ele, eu vim do barro. E como já diz a poetisa, procurei em mim e não achei, procurei em Deus e não encontrei, procurei no próximo, encontrei os três. Então nós encontramos Deus no próximo, nós nos encontramos a nós mesmos no próximo. Então o próximo é o lugar onde nós devemos ter como lugar do nosso serviço. Deus nos usa para abençoar pessoas. E tendo perguntado para Jesus quem é meu próximo, Jesus então começa a contar a tão conhecida parábola do bom samaritano. E ele começa dizendo lá no versículo 30 que descia um homem e esse homem foi assaltado, porque esse caminho de Jerusalém para Jericó era um lugar perigoso. Os ladrões ficavam escondidos em cavernas, buscando ocasião nessa estrada para poder assaltar algumas pessoas. Esse caminho era muito comum dos sacerdotes e levitas, porque Jericó era uma cidade sacerdotal, era uma cidade onde sacerdotes e levitas moravam. E essa Jericó aqui não é a Jericó do Antigo Testamento, é uma outra Jericó. Os sacerdotes, na sua grande maioria, moravam lá, sacerdotes e levitas. E eles cumpriam no templo os seus turnos. E haviam 24 turnos, e que eram realizados por 24 famílias sacerdotais, tanto de levitas como de sacerdotes. E cada família cada turno durava 15 dias, segundo o livro de Crônicas. Então, tanto sacerdotes e levitas cumpriam esses turnos a cada 15 dias no templo. Então, essa estrada frequentemente tinha passagem de sacerdotes e levitas. Aí Jesus então começa a contar essa parábola, que descia de Jerusalém um sacerdote. E esse sacerdote, vendo esse homem morto, não se importou com ele, não quis ajudá-lo. Passou de largo. Agora, por que o sacerdote passa de largo? Por algumas razões. Primeiro, por uma questão financeira. Porque se ele toca naquele homem, ele ficaria impuro, e ficando impuro, ele teria que comprar uma novilha vermelha, ele teria que ter gastos com aquele homem, porque ele teria que passar por um processo de purificação. Então ele viu uma ameaça financeira para ele. Então, por uma questão moral, ética, porque naqueles dias alguém que tocava em um samaritano, em uma pessoa morta, ele passava a ser rotulado como alguém também impuro. Ah, esse é o sacerdote, esse é o levita que tocou naquele homem impuro. E fundamentalmente, por que o sacerdote e o levita não tocam naquele homem? Porque eles eram fiéis a Deus, eram fiéis à lei, eles eram fiéis à lei de Deus. Deus, ele é fiel a si mesmo e a sua palavra, e tudo que Deus disse, e uma vez que ele é fiel à sua palavra e tudo que Deus disse, ele confia a nós a sua fidelidade. Então, mais do que querer ser fiel a Deus, nós precisamos ser fiel àquilo que Deus confiou a nós.
E uma vez Deus confiando a nós a sua palavra, eu tenho que ser um fiel. O fiel é aquela aguinha que vai no nível do pedreiro, para saber se a parede está torta ou não, se ela está no nível ou não. Então, uma vez que nós recebemos essa autoridade de Deus de viver em fidelidade à sua palavra e aquilo que ele confiou a nós, a melhor coisa que eu posso fazer é servir o próximo, é ser uma referência de amor. O maior problema desse sacerdote é que para ele amar o próximo era amar o seu irmão, um judeu. Amar o próximo não era amar os inimigos. Então a sua teologia está comprometida, a sua ideia de ser fiel a Deus está comprometida. Então Deus nos chamou para ser fiel para Ele, para que eu fosse uma referência para outras pessoas. Então por essas razões eles não ajudam. Agora a Bíblia diz que Jesus fala que também descia, no versículo 33, descia um samaritano. E o samaritano agiu com compaixão. E aí vem o tema da nossa reflexão, descendo do jumento. Ele desce do seu jumento, coloca o samaritano, coloca aquele homem que estava caído sobre o jumento e leva para a hospedaria. Ele se compadece. Essa é uma outra lição importante. A gente precisa aprender a se compadecer das pessoas e não ter dó. Quando você tem dó das pessoas, você não faz nada por elas. Agora, a compaixão não, é descer em direção a alguém e ter compaixão dela. Então nós precisamos descer do nosso jumento e que o nosso jumento possa carregar alguém. Alguém já disse que a maior maldição que nós temos na nossa vida é quando não temos ninguém para poder carregar. Então é preciso ter alguém para carregar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Quando nós olhamos para essa parábola, nós aprendemos que há 3 tipos de pessoas aqui. Primeiro, os ladrões. Quem são os ladrões hoje na sociedade, nas nossas igrejas? É aquele que diz o que é teu é meu. Você já viu aquelas pessoas que só procuram a igreja para receber? Aquelas pessoas que se aproximam de você só para receber e elas nunca entregam nada, elas nunca dão nada? Então esse é o primeiro grupo que a gente encontra nessa parábola, os ladrões. O segundo grupo são os religiosos. Os religiosos dizem o que é meu, o que é seu é seu. São aquelas pessoas que elas não dividem, não multiplicam aquilo que Deus deu para elas. Elas não compartilham com ninguém aquilo que elas receberam também, porque elas só pensam nelas mesmas e que os outros morram, que o mundo morra. Ah, isso aí é problema dela, não mandei ela fazer isso, eu não mandei, se ela está colhendo o que ela plantou, ela merece isso. E o evangelho vai para além disso, né? O evangelho é um evangelho de amor e de compaixão. E aí nós temos o terceiro personagem, o terceiro tipo de pessoa nessa parábola, que é o samaritano. E o samaritano nos ensina que o que é meu é também seu. E quem foi o próximo daquele homem que estava caído? Ele respondeu, aquele que agiu com misericórdia. Por que o doutor da lei responde assim? Porque era proibido até pronunciar o nome do samaritano. Quais as lições finais que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos que o amor ele é indiscriminado, porque o amor zomba dos rótulos. O samaritano não estava preocupado se aquele era um judeu que estava caído, se ele ia se tornar uma pessoa impura. Ele foi e ajudou, porque o amor não tem rótulos. O amor está para além dos rótulos. Nós aprendemos também que o amor ele é ousado, né? Ele é ousado. Ele não pensa 2 vezes em sair do seu lugar de acomodação. E quando nós estamos no lugar de acomodação, porque nós estamos em coma, estamos lá paralisados. Então o amor é ousado. Não há limite para o amor. O amor ele é inconveniente, porque ele desce do seu jumento e sai do seu lugar de segurança, sai do seu lugar de conforto e vai em direção daquela pessoa que está caída. E coloca alguém sobre o seu jumento e anda do lado dela. Por isso que o mundo ele não morre do frio que vem de fora. O mundo morre do frio que vem de dentro. Essa frase é de um socorrista que, após socorrer alguns homens que estavam dentro de uma caverna, tinham 10 homens dentro de uma caverna, e quando eles chegaram naquela caverna, eles estavam cada um no seu canto, porque ninguém quis ficar junto, eles não quiseram se ajuntar aos outros o calor humano. Eles não quiseram dividir o calor humano e acabaram morrendo, diz o socorrista. Não do frio que vem de fora, mas morreram do frio que vem de dentro. Por isso o amor ele é inconveniente. O amor ele é arriscado, porque quando ele coloca aquele homem sobre o seu jumento e leva ele até a hospedaria, ele corre risco de ser assaltado,
mas quando nós decidimos amar e socorrer alguém, nós estamos dispostos a assumir qualquer risco para a glória do nome de Deus. E por fim, o amor leva tempo, porque aquele homem interrompe a sua agenda, ele interrompe a sua viagem, porque a sua agenda ela está submissa à agenda de Deus. Ele atrasa os seus processos, atrasa a sua viagem, atrasa o seu caminho para poder socorrer alguém. Essa é a lição de hoje. Descendo do jumento, Deus abençoe a tua vida. E vou deixar aqui uma instrução para você. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com alguém esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas com essas mensagens.